Paulo, eu sei que você vibra, você se emociona, você se entusiasma com os teus projetos. Me conte um pouquinho sobre alguns deles e finalmente você vai me falar sobre essa revolução que é o hidrolift. Eu acredito que para a gente se manter na liderança, ou pelo menos correr atrás dela, a gente tem que ter muito respeito com os nossos clientes e procurar oferecer um produto cada vez melhor. Então a gente chegou num ponto que até a concorrência fala muito bem da nossa construção, da robustez, da que o barco não deteriora com o tempo, da nossa navegação. Mas eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa ainda mais contundente. Então a gente vem já há alguns anos fazendo algumas experiências com fugir do padrão utilizado, o conceito, nos cascos planantes. Então a gente começou a mexer com os planos no fundo do barco, criar algumas coisas diferentes que fizessem com que um barco tivesse um lift, que ele saísse da água. Mas na física, quando a gente ganha de um lado, a gente perde do outro. Então eu tinha que procurar alguma coisa que tirasse o barco da água, mas o custo de energia para a gente tirar ele da água fosse menor do que o ganho que a gente tem. Então a gente foi evoluindo, o nosso trabalho é incansável na melhoria e finalmente, há 2 anos atrás, a gente lançou o que nós chamamos de Hydrolift System. Se eu simplificar para vocês o que é o Hydrolift System, é o seguinte: é um sistema, como o próprio nome diz, hidro, quer dizer líquido, lift, que levanta. Quais são os benefícios? Primeiro, eu posso fazer barcos com uma boca maior, com mais largura. Então, se eu tenho mais largura, eu tenho mais espaço, mais conforto. O barco passa a ter uma área interna como se fosse de um barco maior. Fora isso, a gente conseguiu fazer com que o barco mais largo não precisasse de ter mais potência para ter a mesma performance. Pelo contrário, a gente consegue, com a utilização de motores de menor potência, ter performances iguais ou melhores. Além disso, a gente consegue baixar o custo do barco. Por quê? Se eu compro um barco com motor de menor potência, o custo de aquisição é menor, o custo de manutenção é menor e o consumo no passeio também é menor, além da poluição que esse motor gera ser muito menor. Eu estou em dia com a natureza. E outra coisa muito legal do hidrolift é que, como ele funciona um pouco mais fora da água, a sensação que o usuário tem é como se ele tivesse uma suspensão automotiva. Então, ele, em vez de dar pancadas duras, ele tem uma amplitude, como se fosse a amplitude do curso da suspensão, tem uma navegação ainda mais macia e, por estar mais fora da água, não tem respingo. Quer dizer, a gente realmente, falando na gíria, descobriu a pólvora. E a gente vem atestando isso. No Boat Show do Rio do ano passado, nós colocamos a 220, que é um barco de 22 pés, com 2,50 metros de boca. Colocamos um motor de popa de 115 HP, um Mercury Pro XS Optimax, e conseguimos velocidade de cruzeiro de 29 milhas e top de 39,4, se não me engano. Esse ano a gente ousou um pouco mais. A gente lançou a 260, que é um barco de 26 pés, com 2,90 metros de boca. Foi para o salão com um motor diesel de 4 cilindros, Mercruiser, de 150 HP, com a rabeta Alfa 1, com um hélice só, então eu tenho menos empuxo, e conseguimos uma marca incrível, que ninguém no mundo conseguiu. Eu tenho um barco de 2,90 metros de boca, homologado para 13 pessoas, que anda de cruzeiro 32 milhas e de top 39. O que tem de mais fantástico é que com 8 milhas ele está planando e no cruzeiro ele gasta 17 litros por hora andando a 30 milhas, 30, 32. Isso eu acho que é fantástico. Eu consigo fazer barco com motores mais baratos, mais econômicos, mais espaçosos e mais suaves. Excelente. Eu vou até dar um testemunho para vocês. Eu, de cliente, virei admirador e virei consumidor implacável dos barcos real. Agora, as minhas paixões todas não tem mais só 2 rodas, elas passam a não ter roda alguma, e é só sobre o mar, que é uma maravilha, não tem vida melhor.